A cruz sagrada seja a minha luz. não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Faça o sinal da cruz. Inimices nostres, libera-nos, Deus nosso. Pátria de filhos e de Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Aplaude Jesus porque você está aqui. Isso. Glória a Deus. Tome comigo a palavra do Senhor. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 22. Capítulo de número 4, versículo de número 22. Carta de São Paulo aos Efésios. Quem encontrou o trecho, diga salve Maria. Quem não encontrou, fala Maria me salva. E quem não trouxe a Bíblia, fala Maria me perdoa. Guarda tudo no seu coração, Nossa Senhora fazia isso. Amém? O tema dessa pregação é rompendo com o homem velho, com a carne e com o pecado. Vamos ler a palavra? Todo mundo achou aí? Encontraram? Ajuda o irmão do seu lado se não achou ainda. Pelo menos esse primeiro trecho que é importante que todo mundo encontre, para a gente ler junto. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, convida ele para ler junto com você aqui. Enquanto isso eu me apresento, eu sou Betão de Maria. Para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece aqui. Eu era o Betão do crack, da maconha, das brigas, Betão do lixo, Betão do mundo, Betão da miséria, e hoje eu sou Betão da Virgem Maria, amém? Betão de Nossa Senhora, Betão de Maria. Sou casado, moro em São Paulo, na capital, no bairro Butantã, ali na quase divisa já com Osasco. Eu pertenço à Diocese de Osasco, do grupo de oração Jaguaribe, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Se alguém um dia for para São Paulo aqui, quiser ir lá passear, ir lá no Frei Gilson, no Padre Marcelo, conhecer os mosteiros, pode ficar na minha casa, amém? Minha casa acolhe todo mundo, várias pessoas do Mato Grosso, lá de Cuiabá, de Várzea Grande, do interiorzão, lá do Nortão, já vieram em 15, já ficaram em 17 na minha casa. Casa pequena, mas dorme na cozinha, dorme na sala, dorme em todo lugar, tá bom? Pode ir lá, pode. Avisa antes que a gente não para em casa, mas minha família te acolherá com muito amor e a gente vai fazer uns tour cristão lá em São Paulo. Amém? Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Este versículo aqui, esses 3 versículos são aqueles que a gente tem que ler umas 5 vezes pelo menos, porque você vai lendo, tem tanta coisa aqui escrita aqui nesses 3 versículos, tantas coisas. Mas antes de começar a pregar, eu queria também hoje parabenizar a comunidade Boquim, né? Eu estava ontem vindo para cá, lembrando dessa linda história, é uma história de amor. A primeira vez que eu vim pregar aqui ainda tinha cabelo, faz muitos anos, né? O início, a comunidade estava iniciando, comunidade Boquim, e eu me apaixonei
nós tivemos um retiro num ginásio de esportes, que eu não sei onde fica esse ginásio, mas faz tanto tempo, no ginásio de esportes, e nós viemos numa equipe que a gente chamava Grupo dos 5, era eu, Faria, o Rodrigo Ferreira, o Mamédio Moreira e o James Feitosa. E ontem, eu e Faria estava conversando, a gente está rezando pela vida do James, porque hoje, se tem uma pessoa que merecia estar aqui com nós hoje, era o James, amém? Porque ele, aqui em Dourados, a gente sabe que ele fez um trabalho muito lindo aqui, amém? Os mais antigos sabem disso, ele fez um trabalho lindo, e nós formamos então este grupo, o Grupo dos 5, que eram os guerreiros de oração. Então a nossa comunidade, na época eu morava em Marília, a nossa comunidade Marília se tornou uma irmã da comunidade diocese, da comunidade de Dourados. A gente tinha os mesmos planos, os mesmos sonhos, o mesmo pensamento, e a nossa luta não era contra homens, a nossa luta era contra os espíritos do mal. A gente vivia intensamente Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente vivia num tempo de muita penitência, muita oração no meio do mato. Eu lembro que uma vez eu vim com uma turma aqui, nós fomos num monte, o fogo pegou nas árvores, pegou nos troncos, pegou no chão, até o barro estava pegando fogo. E nós chegamos na casa do Carlão, pulamos tudo dentro da piscina, lembra, Vera? Faz tempo. E a piscina do Carlão ficou da cor do rio Tietê, assim, que a gente estava no meio da lama, né? Rolamos no meio do mato. E a partir daquele tempo, era um tempo assim de muita batalha, muita luta, muita oração. Nós vimos com os nossos olhos coisas fenomenais, coisas sobrenaturais, coisas que você conta para um homem carnal, ele não vai acreditar nunca, porque lá em João 14 diz que aquilo que o Espírito Santo revela para nós, o mundo não pode conhecer. Fala para o teu irmão, o que o Espírito Santo falar no teu coração, o mundo não pode conhecer. Amém? Porque Jesus vai explicar, o mundo não conhece e o mundo não vê, mas nós estamos aqui para ver. Nós vamos ver, irmãos. Nós podemos ver coisas fenomenais, sobrenaturais aqui neste retiro, como já vimos outras vezes, como já aconteceram outras vezes. E nós temos que buscar isso, porque nós já não somos mais homens carnais. A palavra está dizendo isso. Nós somos chamados a ser homens e mulheres espirituais, irmãos. Deus está nos chamando aqui hoje, Ele está escancarando, Ele está falando assim, eu não preciso nem de pregador para explicar, eu estou chamando você, estou convidando você, estou te convocando para você ser diferente. Você tem que ser diferente, você não pode ser igual ao que as pessoas estão sendo lá fora, amém? Então nisso hoje eu senti, né, quando os irmãos estavam fazendo homenagem aqui na frente, eu senti saudade do Mamédio, falei, puxa, o Mamédio Moreira, né, faz parte daqui. Quantas pessoas que eu conheci aqui na Boquim, que tiveram lindas histórias. Eu me lembrei do Petelim, acabei de lembrar, o Petelim chegou, participou a semana inteira também, né, o Petelim, eu lembro do início. O Petelim era novinho, a menina mais nova dele era criança, né, a filha dele hoje era criança, né? E me lembrei hoje de uma menina que era uma menina muito especial. Alguns devem conhecer, me lembrei da Hannah. Porque aqui nós tivemos muitos encontros, quantos retiros, quantos encontros de jovens que nós participamos aqui. Teve um encontro que foi sobrenatural, um retiro de jovens, lembra aquele encontro de jovens? Pelo amor de Deus, sobrenatural. E a Hannah cantava, a voz dela, ela tinha algo mais para Deus. A adoração dela não tinha telhado que barrasse. E hoje eu vejo ela no Facebook, eu vejo ela aí servindo outros deuses, mas sem nenhum motivo para culpar ela e culpar ninguém dos que se afastaram. Amém? Sabe o que tem que acontecer? Nós temos que chorar lágrimas de sangue por aqueles que tocaram, por aqueles que passaram pela música, por aqueles que pregaram, por aqueles que serviram. São tantos que serviram esta comunidade, tantos que passaram aqui, tantos homens de Deus, mulheres de Deus, cantores, jovens, né, que hoje estão longe de Deus. Foram laçados, foram fisgados, né? Estão até servindo a Baal, servindo o mundo, servindo o pecado. Mas se nós chorarmos lágrimas de sangue, se nós chorarmos, se nós rezarmos como nós nos propomos a rezar pelo James, vocês vão ter uma surpresa. Quem sabe o James no ano que vem não esteja aqui no próximo aniversário. Amém? Vocês vão conhecer. Quem não conheceu vai conhecer um profeta, um jovem profeta,
que era labareda, que era fogo. Ele pregava, saía fogo pela boca dele, né? Tinha a equipe dos 5, cada um do seu jeito. Quando a gente juntava com o Carlão, o pessoal daqui da comunidade, era demais. Marília era pertinho de Dourados, e Dourados era pertinho de Marília. Era tão fácil pegar 2, 3 busão e ir para lá, e era tão fácil pegar uns busão e vir para cá também. Tão fácil, não tinha distância. Fala para o teu irmão, não existe distância para aquele que crê. Fala para o teu irmão, fala, não tem distância. Amém? Não tem obstáculo. Hoje, a geração de hoje, os cristãos de hoje, os católicos de hoje estão colocando muito obstáculo, estão achando muito probleminha, estão muito mimimi, não é? Qualquer coisinha o pessoal não quer vir na igreja. Talvez viria mais gente hoje de manhã, mas aí só porque fechou o tempo, e só porque caiu umas gotinhas, um orvalho, nem garoa não era, um orvalho, teve gente que desistiu de vir, porque é uma geração mimimi, é um povo mimimi, um povo que quer só conforto. Eu estava falando para Faria, às vezes o cara fala assim, eu vou fim de semana lá no retiro, hoje é sábado, eu poderia estar lavando meu carro, ir no mercado à tarde, e amanhã fazer um churrasco com a família. É bom, é ou não é? É bom ou não é? Só que Deus merece o melhor, amém? E o que eu puder dar para Deus eu estou dando. Você está fazendo isso? Fala para o teu irmão, você tem que fazer para Deus o melhor. O melhor. E é isso que a palavra está convidando. Então, nós temos que nos comprometer. Ao invés de nós empurrarmos o irmão, quantas pessoas que criticaram o James, que era um pregador. Por exemplo, eu estou aqui hoje pregando para vocês, mas se de repente chegar alguém para você aqui amanhã e falar assim, sabe o Betão que pregou lá domingo? Eu vi ele num boteco tomando cerveja. 99% das pessoas, sabe o que vão fazer? Vai criticar e vai me empurrar para o inferno, amém? Vão me mandar para o inferno, vão esquecer tudo que eu preguei, vão esquecer minha história com a Boquinha, vão esquecer toda a história do retiro, para falar mal, para pregar. Apenas talvez de 99, talvez um vai falar assim, eu vou dobrar meu joelho, eu vou fazer uma penitência e eu vou rezar por ele, amém? Mas o nosso papel é esse, o nosso papel, a palavra está dizendo para nós aqui hoje, renunciai à vida passada. Irmãos, quando a gente era do passado, a gente era fofoqueiro, a gente falava mal dos outros, mas quando você passa a ser de Deus, a ser novo, você não pode mais. Fala para o teu irmão, falou fofoqueiro, corta essa língua, fala para ele, corta essa língua, fofoqueiro. Amém? Talvez não sirva para este irmão, mas pode estar servindo para alguém que está aqui dentro. E Deus mandou falar para você. Tem gente que vem na igreja, passa a vida na igreja e passa a eternidade no inferno, porque deu tudo para Deus e a língua para o diabo. Só sabe criticar e falar mal dos outros. É coisa do homem velho. Isso não pertence mais a nós. Renunciai à vida passada. Despojai-vos. Sabe o que é despojar do homem velho? É pegar tudo que o homem velho tem, você arrancar. Isso aqui é do homem velho, isso aqui não é mais para mim. Arrancar tudo. Não é só trocar a camiseta, não é só colocar a camiseta da Boquinha, não é só colocar um terço no braço, porque isso é só adereço. Não é só colocar um crucifixo no pescoço, comprar uma Bíblia, mas é despojar, é pegar o que está dentro e o que está fora, principalmente o que está dentro, porque o mal que sai da boca do homem, Jesus disse, o mal que está lá dentro que sai para fora. Fala para o teu irmão, está cutucando, ele fala, você está entendendo, meu irmão? Amém? Eu vou falar umas palavras que algumas pessoas não vão gostar aqui, mas Deus pediu para falar isso, porque é um retiro de quebra de maldição, e as maldições só vão quebradas se você pegar essas maldições e falar, eu não quero mais, porque tudo que é pecado, tudo que é vil, tudo que é sujo, atrai maldição, e não adianta chegar todo sujo, né, limpo por fora, igual um sepulcro caiado, bonito por fora, diante de Jesus, chegar com aquela cara lavada, diante do Santíssimo, tombar a cabecinha do lado, fazer aquela carinha de dó, para Jesus ficar com dó. Fala para o teu irmão, olha para o teu irmão, fala, Jesus não tem dó de ninguém, fala, Jesus não tem dó de você não, irmão. Não adianta, irmão, porque Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso interior, então nós precisamos despojar, arrancar. E o que pertence, o que é esse despojo, que pertencia ao homem velho? Orgulho. Quantas pessoas orgulhosas, amém? Lembra de Naamã? Deus mandou uma profetisa, uma serva, falar para Naamã assim, Deus quer fazer um milagre na tua vida, Naamã, você está afim?
é pegar ou largar. Naamã estava morrendo, ele estava na morte, tinha pouco tempo de vida, uma lepra mortal, tudo caindo, carne apodrecendo, doente. E vai uma moça de Deus, fala para ele, ó, se você for lá na minha terra, tem um profeta lá, e o meu profeta vai orar por você, e você vai ser curado. Você crê, Naamã? Ele falou, eu creio. Ele queria ser curado. E aí ele foi, ele partiu para outro país, para outra nação, cruzou a fronteira, cruzou a faixa de Gaza. E quando ele chega lá na terra de Israel, lá na casa do profeta Eliseu, o profeta fala para ele assim, mergulha, dá 7 mergulhos no rio Jordão. E sabe o que ele fez? Ele não quis, e estava indo embora. Ele falou, não quero, desse jeito eu não quero. Por quê? Porque ele era orgulhoso, irmão, era prepotente. Ele falou, eu mergulhar neste rio? Vocês não me conhecem? Eu sou o general Naamã, eu sou campeão da Síria. Se você pegar o primeiro versículo de 2 Reis, capítulo 5, é só elogio para esse homem. Parecia o Faria quando estava orando para o bispo hoje. Aqui, ó. Esse é o homem, esse é o homem, esse é o rei. Quase que falou assim, o Faria quase que deu a benção para ele assim, ó. Só fala bem do Naamã. E ele chegou lá achando e falou, eu sou o cara. Ele queria um tratamento diferente. Não, para mergulhar no rio, ele saía para ralé. Eu quero outra coisa, eu quero que você venha, coloca a mão na minha cabeça e ora para mim, eu quero receber um milagre. E aí ele pegou e foi embora, não aceitou, falou, não, desse jeito eu não quero ser curado, preferia morrer. Bicho é orgulhoso, né? E tem gente que é assim, você conhece alguém assim? O orgulho te tira a vida de você, meu irmão. O orgulho tira Deus da tua vida. O orgulho tira você do céu. Não você, eu não estou falando para vocês, estou falando esse povo por aí, o povo lá da minha comunidade, amém? Porque aqui não tem ninguém orgulhoso, graças a Deus, né? Mas ele não queria se despojar, ele tinha que tirar aquela veste linda dele. Imagina a veste do general da Síria, cara facultado, letrado, estudioso, inteligente, cheio de medalhas, herói da Síria estava escrito. Ele não quis tirar, ele falou, eu tirar para entrar nesse rio. Na minha terra tem 2 rios, tem o Farfar e o Alabama, são rios melhores que esse. Se for para mergulhar, eu mergulho neles. E foi embora. Só voltou porque um servo chegou para ele, um servo. Tem algum servo que levanta a mão quem é servo? Só voltou porque um servo chegou para ele e falou assim, ó, você é louco, você é doido, você veio aqui da Síria até aqui para ser curado, e a hora que vão te dar a cura, você fala que não quer e vai embora. Ele não te pediu nada, ele só pediu para você mergulhar no rio e se banhar lá. Vai lá, se lava que você vai ser curado. E ele escutou a palavra do servo, porque quando um servo de Deus fala, o inferno tem que parar para ouvir. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, você é servo, meu irmão. O servo tem autoridade. E o homem voltou por causa de um servo. Ele voltou e ele chegou lá, tirou e mergulhou. Desce, Naamã, desce. Era preciso descer. Ele desceu a colina, desceu o vale, chegou lá no rio, e aí ele teve que descer as águas. Por que as águas? As águas do rio Jordão. Era o rio Jordão, estava sujo, estava lamacento, mas eram as águas que batizaram Jesus. Diga, oh glória. Nós precisamos mergulhar no nosso batismo. Nós somos cristãos. Não era para a gente estar cheio de maldição. Falou em retiro de quebra de maldição, o povo vem tudo. Quando fala retiro de cura e libertação, o povo vem tudo. Se falar assim, ó, vai ter um retiro de santidade, parece uma meia dúzia. Ó, vai ter um retiro de renúncia do pecado, não vem ninguém. Vai ter um retiro aí que os caras só vão falar, pregar o pau. Apesar que falaram que o Eudes aqui, tinha gente falando assim, nós vamos lá para apanhar, né? Mas quando fala de quebra de maldição, por que a gente tem? Porque as maldições não era para estar mais. Já era para ter quebrado essas maldições. Você mesmo podia quebrar. Eu e Faria quebramos as maldições que estavam na nossa família. Minha mãe morreu de infarto fulminante com 43 anos. Meu pai morreu com 3 AVC com 51 anos. E a minha irmã mais velha morreu de AVC com 40 anos. Maldição de morte prematura praticamente. Morte nova. Já era para o Faria ter ido há muito tempo já. Já era para eu ter ido. Amém? Mas quando chegou na nossa vez, falou, pera aí, opa, está amarrado em nome de Jesus, eu cancelo, eu corto essa maldição, eu quebro. Essa maldição de morte, antes dos 50 anos, está quebrada na nossa vida, e foi cancelada.
Já era para ter quebrado, porque nós somos cristãos, somos batizados. Você foi batizado nas águas do Rio Jordão, amém? Nas águas do batismo de Cristo, irmãos. Então é preciso descer. Zaqueu não queria descer, mas é preciso descer. Fala para o teu irmão, você tem que descer. Fala para ele, você precisa descer desse pedestal, desce desse orgulho, desce dessa soberba. Irmão, o pior vício na vida do homem é a soberba, o pior pecado, porque a soberba é quando o cara se acha, não é, irmão? Quando o cara se... é problema. Já encontrou algum músico que se acha, irmão? Dá problema, hein? Dá problema. Qualquer lugar, qualquer empresa, alguém que se acha. Por isso que eu gosto de ficar nos cantinhos, que eu diminua e que Cristo apareça. É assim que nós temos que ser. Fala para o teu irmão, não se aparece não. Fala para ele, não se aparece não, irmão. Convém que Cristo cresça e você desapareça. Amém? O que agrada a Deus. Canta aí, irmão. Em minha pequena alma. Coloca a mão aqui, ó. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Esperança cega que eu tenho em quem? Que eu tenho em tua misericórdia. Olha para a cruz, é a esperança. É a esperança cega que eu tenho em tua misericórdia. Tem que descer. A luta é no vale. Desce, Paulo. Paulo, desce. Não vou descer. Eu vou matar cristãos. Paulo, desce, Paulo. Eu não vou descer. Eu estou indo matar cristãos. Eu quero matar os cristãos. Eu estou fazendo um favor para o mundo. Eu estou matando os cristãos. Igual o Islã. O Islã mata os cristãos. Os caras não têm medo de amarrar bomba na cintura. Os caras não têm medo de jogar avião em prédio. Porque eles falam assim: eu estou fazendo um bem. Eu estou agradando a Deus. Eu estou matando cristãos, eu estou fazendo um bem, eu estou tirando os cristãos da terra, porque eu agrado a Alá, e eu quando eu morrer, eu vou entrar no paraíso, vou ter 10 virgens me esperando. É o pensamento dos Islã, amém? E Paulo era assim, Paulo era desse jeito, ele matava os cristãos, e Deus falava para ele: desce, Paulo. Aí ele não quis descer, então Deus derrubou. Fala para o teu irmão, se você não descer, Deus vai derrubar você, amém? E quando ele caiu cego já, ele já caiu engateando, no meio do deserto, comendo areia, comendo terra, ele já saiu engateando cego, não enxergava mais, porque quando o homem cai, quando Deus derruba o homem cai cego, o homem não enxerga, porque o homem precisa primeiro ficar cego, para depois enxergar, para depois entender. Nós andamos cegos tanto tempo na nossa vida. Quanto tempo demorou, irmãos, para eu me convencer? Quantas pessoas não vinham falar de Jesus para mim? Eu queria bater naquelas pessoas. Eu preferia ficar drogado, eu preferia ficar na rua, morando na rua, comendo lixo, do que ouvir alguém falar do amor de Deus para mim. Mas no dia que eu não podia mais andar, eu estava no Rock in Rio, com o pé quebrado, o pé machucado, sem dinheiro, sem ninguém me esperando, ali encostado num poste, machucado, e aí veio um menino falar de Jesus. Não dava para mim correr, não dava para correr, não dava para bater nele. E aí ele começou a falar para mim de Jesus, começou a falar que Jesus me amava, que Jesus ia mudar a minha vida, e eu ouvindo ele. E ali então eu percebi que eu tinha que descer, e eu desci no mais profundo, eu desci no fundo dos fundos, lá na prisão, lá na profunda das prisões eu fui parar, e ali onde não tinha mais saída, ali então eu precisei clamar para Deus. Quando Paulo caiu cego no chão, ele fala assim: Senhor, quem és tu? E Jesus falou: eu sou aquele que tu persegues. O que eu preciso fazer? Levanta-te e eu te mostrarei. Primeiro você cai, mas depois Deus manda você levantar, amém? Muitos chegaram aqui caídos, lá no chão, igual o Betão. Muitos chegaram aqui, estavam lá no fundo, falando: não tem saída, não tem jeito para a minha vida, o meu casamento não dá mais, a vida do meu filho não dá mais, não tem mais jeito para mim, chega, já era, acabou. E Deus vai derrubando você lá no fundo, para te levantar e falar assim:
Tem jeito, levanta que eu vou te mostrar para onde que você vai. Glória a Deus. Levanta que eu te mostro. Esse retiro é para te levantar. É para te levantar. Você pode estar caído. E quem está lá em cima, Deus vai te derrubar primeiro. Você precisa descer do orgulho, da soberba, da mentira, da ira, desse pecado, desse costume, de tudo isso que está aqui, que o homem velho tem que despojar. Se você tiver afim, se você precisa de uma bênção, Senhor, minha empresa está falindo, não está dando certo, Senhor, alguma coisa está errada, você precisa despojar. Tem lixo para você jogar. Dá um chacoalhão no teu irmão, fala para ele: tem lixo para você jogar fora. Tem que jogar o lixo para o novo entrar. Amém? Joga o lixo fora, que daí Deus vai mandar o novo para você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. É engano. Tem gente que acha que está fazendo certo. Lá no Salmo 1 fala que tem pessoas que estão escutando o conselho dos ímpios. Você está sentado na roda errada. Cristão não senta em roda de escarnecedores. Católico, apostólico, romano, carismático, do fogo, mariano, não senta em roda de escarnecedores. Fala para o teu irmão: sai desta roda. Fala para ele: sai dessa roda que você está. Essa roda que você está não é de Deus. Essa rodinha que você está não é de Deus, irmão. O que estão falando naquela rodinha? Estão falando de Jesus? Lembra os irmãos, o testemunho deles aqui? Chegaram lá, estava festinha, estava gostoso, mas daqui a pouco aqueles assuntos começou a perturbar. Você não combina com balcão de boteco, você não combina com biqueira, você não combina com salão de beleza, e lá aquelas mulheres falando besteirada, falando de homem, e você lá fala para o teu irmão: não combina com você não. Rir, zombar, piadinha. Salmo 1 diz que é os ímpios que fazem isso. É o homem velho, meu irmão. É o homem velho. Imagina você ver o Faria aqui nesta santidade, e você depois encontra o Faria vivendo o que ele viveu quando ele era um homem velho. Imagina a decepção. Nós não podemos mais, não combina mais, não combina conosco, não combina com a sua família. Você tem uma família, essa família tem que ser santa. Todos os homens que estão aqui, levanta a mão. Você é sacerdote, irmão. Amém? Você é o sacerdote dentro da tua casa. Você tem que ser o primeiro a pegar a Bíblia para ler. Você tem que ser o primeiro a estar com o terço na mão. Quando as pessoas te olharem da tua casa, eles vão ver você com o terço. Eles podem nem rezar com você, mas eles vão falar: meu pai reza o terço, meu marido reza o terço. Se tiver um altar na tua casa, se não tem, você tem que ter, porque todo católico tem que ter um altar. E não é lá no fundo do quarto, no cantinho escondido atrás da porta. Tem que ser na sala, o lugar principal para Deus. Porque a gente não canta: tu és o centro da minha vida. Ele tem que ser o centro. O altar tem que estar lá no meio da sala, não no meio, mas ali no lugar de destaque na tua casa. E ali no altar você tem que estar lá orando, porque daí a tua família vai falar assim: meu pai ora, meu esposo ora no altar. Entendeu? Pergunta para esse varão que está perto de você: entendeu, varão? Amém? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu já vim aqui em Dourados, já passaram diversas gerações aqui. E a geração que eu estou vendo ultimamente, aqui não, está melhorando. Mas nós não podemos ser uma geração de peixinho. Sabe o que é uma geração de peixinho? O peixinho é assim, ele fica lá assim, ó. Eu estava no consultório oftalmológico, é isso, de óculos oftalmológico, né? De óculos oftalmológico, sentado lá, tinha um aquário. E tinha um peixinho pequenininho, outro um pouquinho maior que ele. Aquele, coitadinho daquele peixinho, aquele infeliz. O tempo que eu fiquei ali, aquele peixinho fugindo do outro peixe. Eu falei: quantos dias de vida esse peixinho vive será? Se ele viver um ano, ele vai ficar um ano fugindo do outro peixe. Um ano. Já pensou dentro daquele aquarinho? Ali, ó, dia e noite, fugindo do peixe. Fala para o teu irmão: você tem que ser tubarão. Fala para ele: tubarão. Faz assim, ó. Uá! Faz, uá! Não, tá parecendo um gatinho. Uá! Tem que ser mais forte. Vai, ô Fabião, levanta aí, Fabião, por favor. Dá um ai. Aí, ó.
Amém? Fala para o teu irmão, você tem que ser tubarão, meu irmão. Orar igual um tubarão, cantar igual um tubarão, louvar a Deus igual um tubarão, ser santo igual um tubarão. Não, tubarão não sei se é santo, mas você tem que ter aquela força do tubarão para ser santo. Você tem que pensar grande. Você tem que ser grande. Você não pode pensar em... Tinha uma época na minha vida que eu só pensava em migalhinha, coisinha pequenininha, aí um pouquinho, um pedacinho. Tem que começar a pensar grande. Você tem que ter coisas grandes, crescer, progredir, está entendendo? Ser de Deus, ter autoridade na oração, autoridade para falar, autoridade para conversar com as pessoas. Você é muito mais do que você pode. Está entendendo? Sim ou não? Esse é um homem novo, revestido. Mas o homem velho não. O homem velho é corrupto. Olha para o seu lado, vê se o seu irmão tem cara de Israel ou tem cara de Jacó. Olha aí, dá uma olhadinha aí. Pode olhar, irmão, não tem vergonha não, não vai te bater não. Tem alguém com cara de corrupto aí? Tem ou não? Porque a Bíblia está dizendo que tem pessoas dentro da igreja que são corruptas. Elas apenas fingem. Aqueles irmãos que eu estava falando que caíram, que afastaram, quantas pessoas que não apontou o dedo para o James? O James, hein? Quem diria? E a pessoa é pior que ele. Só não está mostrando o pecado está escondido. A única diferença é essa: que o pecado de um é exposto, o pecado do outro está escondido. O pecado de um se torna social, todo mundo fica sabendo, aí todo mundo começa a meter o pau. E aquele que está lá apontando o dedo tem pecado pior. Por isso que Jesus falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. E ninguém tinha pedra para atacar mais, porque tinha gente com pecados piores do que daquela mulher. Está entendendo? Sim ou não? Posso continuar? Sim ou não? Renovai sem cessar. Irmão, não é só no retiro. A nossa vida não pode se resumir em retiros. A nossa vida tem que se resumir naquilo que você é aqui fora, ser lá dentro, lá no quartinho da intimidade. Lá no quarto da intimidade. Entrar lá dentro do quarto. E lá naquele quarto da intimidade, aí sim, você e Deus. Você vai ter intimidade. Você vai ouvir Deus, Deus vai falar com você. Tem gente que fala assim: Betão, Deus não fala comigo. E a pessoa não abre a Bíblia. Ela não abre a Bíblia para ler. Como que Deus vai falar com você se você não lê a Bíblia? Se você não reza, se você não ora. E eu vou dar receita para você. Faz igual a Priscila da Please Igrejinha. Quem conhece? Please Igrejinha, conhece? Alguém conhece? A Priscila da Colo de Deus. Ela fala assim: ó, eu não tinha vontade de rezar. Eu comecei a fazer novena. Pelo menos quando eu estou fazendo novena, eu estou rezando. E ela fazia 10 novenas por dia. Faz 10 novenas. Não dá nem meia hora, 1 hora se der. É pouco ainda. Porque o dízimo das nossas horas é 2h30, não é, Carlão? 2h30, 2h40 minutos. O dia tem 24 horas. Se a gente for dar o dízimo, 2h40 minutos. Se a gente não rezar isso, a gente nem está dando dízimo. Eu acho que aqui nem eu, nem ninguém aqui reza 2h40. Pode ser que tenha alguém que reze. Eu mesmo não rezo 2h40 minutos. Mas eu ando falando com Deus, eu vivo Deus, eu falo com Deus no metrô, eu falo com Deus no trem, eu estou rezando Ave Maria, é pegar a moto para ir para algum lugar naquele trânsito de São Paulo, eu saio rezando Ave Maria, chego lá e volto rezando Ave Maria sem parar 1 minuto, eu não tenho outra coisa para me fazer, eu vou rezando Ave Maria. E a gente tem que estar ligado no céu, porque se a gente vai deixando as coisas de Deus entrar, as coisas velhas não tem mais lugar. As coisas velhas têm que sair, a corrupção, aquele pensamento, aquela quedinha. Todo mundo aqui tem uma queda. Não fala assim: eu sou perfeito, eu sou bom. Não acredita. Se chegar um pregador arrotando santidade aqui, você fala: esse cara é mentiroso. Amém? Não tem, aqui no meio de nós não tem ainda. Vocês me desculpem falar se alguém achava que era. Não tem, irmãos. Porque nós estamos no processo. E a primeira coisa do processo é reconhecer que eu não sou nada, que você não é nada, que não somos ninguém, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos melhorar, que eu tenho que parar de pecar e ter terror do pecado, igual os santos faziam, terror do pecado, odiar o pecado e matar o pecado. Eu estava pregando no retiro de homens, o irmão falou para mim: Betão, depois que você pregou aquele dia, aquela pregação lá, toda vez que eu estou andando na rua, eu vejo uma mulher, começa a olhar para o chão. Eu falei: então você anda olhando para o chão o dia inteiro? Ele falou: eu ando, porque é difícil. É o meu pecado. Ele falou: minha fraqueza é mulher. Então eu ando olhando para o chão. Eu
pelo menos eu não estou olhando para a mulher. Falei, continua olhando para o chão, irmão. Vai chegar uma hora que você vai poder olhar e não vai mais sentir mais nada, não é? Nós somos fracos. Quem é fraco aqui, levanta a mão. Mas o seu Deus é forte, amém? O seu Deus é forte. Responde no Senhor. E Deus manda aquela rajada de fogo. E todo o povo começou a dar glória a Deus. Todo o povo que estava em cima do muro começou a falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqueles dois na cadeia, lembra dos dois na cadeia? Meia-noite, quem que era? Paulo e Silas. Começaram a orar e as algemas de todos caíram. Você fica aí desanimado, achando que a sua cruz é pesada, só porque teu marido não vem na igreja, só porque teu filho está lá se prostituindo, está lá agora na balada, está na festa agora na chácara. Irmão, você tem Deus. Enquanto você tiver, a salvação dele está garantida. Glória a Deus. Enquanto você tiver aí, permanecendo firme aí na oração, a salvação da tua família está garantida. Porque quando você ora, as algemas deles começam a cair. Se só você estiver orando, as algemas vão cair. Continua orando, continua rezando, mesmo na maior dor, na nudez, preso no cepo, com fome, com sede, injustiçado, machucado. Louvaram a Deus e as algemas caíram, as cadeias se abriram. Oh glória, aleluia. Oria canta labashiri canta labassuria lá. Eia canta labachérias. As algemas vão cair. Deus me deu a visão. Deus me deu a visão de pessoas aqui que estão vivendo na nudez mesmo, no frio, que estão vivendo um deserto. Você está passando uma luta. Quem são? Levanta a mão já para mim saber quem é. Você está passando por essa luta na tua família, mas as algemas vão cair. Diga glória a Deus. As cadeias vão se quebrar em nome de Jesus, porque Deus escuta, Ele ouve o homem novo. O homem velho corrompido pelo pecado, Deus não ouve. Em várias passagens na Bíblia está escrito isso. Quando Israel pecava, Deus virava as costas. Mas quando Israel se voltava e se arrependia, igual, você viu a primeira leitura da missa hoje? Como que fala? Nossa, não tem nem encontrei, esqueci a palavra que eu ia falar aqui. Mas a primeira leitura da missa hoje, irmãos, o povo que Deus tirou do Egito, da escravidão, e o povo começou a falar: nós estamos enjoados de milagre, estamos com nojo. Você viu a leitura? Nós estamos com nojo. O que Deus fez? Mandou serpente. Vocês estão com nojo? Eu estou fazendo milagre para vocês. O pão vindo do céu era milagre, irmão. Eles não tinham pão para comer, caía pão do céu. Isso é milagre, sim ou não? Milagre caindo do céu. E o povo começou a falar: estamos com nojo disso já, não aguentamos mais comer esse pão que cai do céu. Quem dirá nós? Já precisa começar a cair pão do céu ali agora. E aquele povo, então Deus mandou as serpentes. Só depois que eles se arrependeram, então Deus também voltou atrás, amém? E a serpente de bronze que Moisés levantou é a cruz que eu levanto aqui hoje. Se você hoje olhar para a cruz e se arrepender, como diz lá em Apocalipse no capítulo 2, volta de onde você caiu, volta da onde você vacilou, da onde você esfriou, arrefeceu, da onde o seu primeiro amor apagou. O primeiro amor é algo que nós não podemos perder nunca, irmãos, nunca. O primeiro amor, nós temos que estar vivendo ele. Faz 30 anos que nós estamos na caminhada, junto com a comunidade Boquim. Eu faço aniversário com a Boquim, faz 30 anos. Eu sou apaixonado por Deus a cada segundo, a cada minuto. Eu já tive momentos na minha vida que eu me arrefeci, já tive momentos que eu caí, já tive momento que o pau quebrou em casa, teve briga, nós brigamos, deu vontade de ir embora, porque eu não sou santo, eu não sou perfeito. Se eu falar para você, irmão, na minha casa é só paz, é só amor, é só beijinho, só abraço, não, o pau quebra, fica 1 dia, 2 dias sem conversar, mas depois tem um arrependimento, e a glória da segunda casa é melhor que a da primeira, amém? Amém? Tem que ter, nós não somos perfeitos, nós estamos na batalha junto, na luta igual. Pecado, eu sou tentado o tempo todo. Se vocês quiserem chamar um pregador que não sofre tentação nenhuma, então não precisam me chamar, porque eu sou um cara que eu sou tentado o tempo inteiro, mas eu estou lutando contra o pecado, amém? E o diabo está esmagado aos pés da Virgem Maria, e eu sou consagrado a ela, e ela já passou à frente, aleluia. Eu não tenho medo.
e eu vou para o céu. Amém? Quem vai para o céu aqui? Glória a Deus. Então eu vou terminar. Só quero pegar mais uma passagem aqui. Algumas coisas que eu marquei do homem velho. O apego. Lembra aquele jovem? Já preguei aqui essa passagem. Fala para o teu irmão, desapega, irmão. Desapega. Irmão, tem coisa que a gente faz que é gostoso, que parece bom, mas não é bom. O tempo que a gente perde com o TikTok, com o nosso dedinho rolando lá na tela do celular, irmão, nós perdemos tempo demais. Fala para o teu irmão, você está perdendo muito tempo, irmão. O tempo está correndo. Fala para ele, o tempo está correndo. Os dias estão abreviados, amados. Jesus está voltando, irmãos. Amém? Se a gente não abrir os olhos, se nós não abrirmos os olhos, nós vamos perder o trem. O noivo vai chegar, nossa lâmpada vai estar apagada. A ira, a gente tem que corrigir isso. Hoje é um tempo de ira. As pessoas estão muito iradas, estão matando, irmão, de qualquer coisinha. As pessoas estão brigando. Esse dia em São Paulo, eu estava assistindo o jornal, fiquei assim, horrorizado de ver as pessoas com ódio. Só porque um cara cometeu um pecado do racismo, está certo que é um pecado grave, mas ele pecou um pecado do racismo, mas o pessoal partiu para linchar ele. Ué, quem que está certo na história então? Não é verdade? É uma ira, as pessoas estão iradas, é muita briga, é gente nervosa no trânsito, é gente nervosa dentro de casa, perdendo a paciência com os filhos, os jovens perdendo a paciência com os pais. Isso não é de Deus. Fala para o teu irmão, não é de Deus. A ira é um pecado mortal. O desânimo, irmãos, por mais que as coisas estejam ruins para você, o desânimo não é de Deus. O medo, quantas vezes Deus fala para nós na Bíblia para não ter medo? Quantas vezes Deus está falando? Uns dizem que é 365 vezes, eu nunca contei. Outros falam que é 370 vezes que fala na Bíblia. Dá mais de uma vez por dia para nós não termos medo. Amém? O medo é uma maldição. Quanta coisa que o medo ele impede você de fazer. Quantas pessoas que têm medo. Nós temos que romper com esse medo, não ter medo. Lembra de Jairo indo para sua casa? Alguém falou para ele: sua filha morreu, Jairo. Abandona Jesus. E Jesus então vai no ouvido de Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. Fala no ouvido do teu irmão: não temas, apenas creia. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Jesus pergunta lá no barco: cadê a fé de vocês? Porque vocês estão com medo? Isaías 41, Isaías 42, Isaías 43, Isaías 44 fala: não temas. O maior dia, o primeiro dia, a primeira vez que eu tive fé e a primeira vez que eu chorei de verdade, eu estava dentro da cadeia. O delegado falou para mim: você não vale nada, você não vale um tostão, você não tem endereço, você não tem telefone, você não tem casa, você não tem parente, você não tem advogado, você não tem nem documentos. Eu era morador de rua, eu não tinha documentos, 3 anos morando na rua, dormindo em papelão, em garagem, e agora eu estava preso, não tinha nada, absolutamente nada. E o delegado olhou para mim e falou: você tem o valor de um rato. Ele não mentiu. Eu valia a mesma coisa que um rato. O rato talvez ainda tinha a sua toca. O rato talvez tinha a sua família lá. Eu não tinha. Eu era pior do que um rato. E eu voltei para a cela. Mas aí eu li um papelzinho que o rapaz tinha me dado lá no Rock in Rio. E aquele papelzinho estava escrito: eu te amo, eu te aprecio. Tu és precioso aos meus olhos. Eu dou país em troca de ti. Eu dou nações por ti. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. Tu és meu. Isaías 43. Alguém me falava: você não é ninguém. E um Deus falava do outro lado: você é alguém. Amém? Vocês entenderam? Alguém me falava: você é ninguém. Mas um Deus me falava do outro lado: você é alguém. É alguém muito mais que especial. Fala para o teu irmão: você é alguém muito mais que especial, precioso aos olhos de Deus. Aquele dia eu caí no chão e eu comecei a chorar. Irmãos. E eu falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor me ama de verdade, igual aquele jovem falou, e se é verdade o que está escrito aqui nesse papel, que eu nem sabia que aquilo era da Bíblia, depois que eu descobri que era Isaías 43. Se é verdade isso, então o Senhor me tira daqui hoje. Aquele dia eu tive fé. E aí Deus estava falando para mim: não temas. Não temas, Betão. Fala para o teu irmão: não temas, meu irmão. Tenha fé. Naquela hora que eu estava ajoelhado chorando,
enquanto eu chorava ali, porque eu estava lendo a palavra de Deus. Deus, irmão, eu vou falar uma coisa para você, ó, se você acreditar, a tua vida vai mudar. Tudo que você precisa, pensa no que você precisa, tudo que você está precisando, aquele milagre, sabe aquela bênção que você falou, se Deus fizesse isso para mim, sabe? Ó, eu vou lá no retiro, se isso, aquela coisa, sabe, se aquilo acontecer para mim já está bom, isso aí já está pronto, sabia? Isso que você está pedindo, já está pronto, já está aqui, irmãos. Deus já tem o que você veio buscar, Deus já tem o que você está pedindo, Deus já tem o que você precisa, Ele já tem, Ele é Deus. Você não precisa falar, irmão, para de falar se Deus quiser, porque Deus quer, Ele quer. Não precisa falar se Deus quiser, Ele já quer, Ele já tem a sua bênção. Ele quer abençoar você, Ele quer curar você, Ele quer te levantar, Ele quer fazer você uma pessoa melhor, Ele quer fazer de você um campeão, Ele quer tirar essa timidez, esse medo, esse complexo de inferioridade. Ele quer quebrar todas as maldições, toda palavra de fracasso, toda palavra de derrota, tudo que lançaram contra você. Ele quer tirar isso, Ele quer acabar com isso. Ele fala, veste essa roupa, eu estou te dando uma roupa de vencedor, veste ela e vem comigo, amém? Vem comigo, levanta, eu convido você a se levantar, se levanta em nome de Jesus.